Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, irmão, eu não ouvi ainda. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia em João, capítulo 19. Nós vamos ler um versículo e dois textos bíblicos. Se faz necessário. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia, e muitas das vezes quando nós meditamos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nós deixamos passar alguns mistérios que envolvem essa morte e alguns mistérios que envolvem essa ressurreição. E essa é uma mensagem, um bloco de mensagens que Deus nos deu, que fala sobre os mistérios da ressurreição, os mistérios da morte e da ressurreição. O tema dessa mensagem é os mistérios da morte e da ressurreição, a autópsia da morte. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. No original grego ele fala tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repete comigo: entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Não, eu não ouvi ainda. Fala assim: entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Capítulo 20, versículo de 1 a 9. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça. E não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Eu gostaria de frisar esse versículo. O lenço que estava sobre a sua cabeça não estava sobre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz: necessário é que ressuscite dos mortos. E abra comigo a sua Bíblia no texto-chave dessa mensagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20 em diante. O discurso de Pedro. Esse discurso, ele ganha quase 3.000 almas para Jesus. E ele, no meio do seu discurso, ele começa a dizer: varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho da presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou. Repita comigo: Deus ressuscitou. Deus ressuscitou. Repita comigo: solta as ânsias da morte. Pois não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi disse: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pode fechar sua Bíblia, pode se sentar. Quando nós falamos de Santa Ceia, a primeira coisa que nos vem à mente é a morte e a ressurreição de Cristo.
Porque a Santa Ceia, ela é um memorial que celebra a morte e a ressurreição de Cristo até a sua vinda. Se você puder acompanhar comigo, volte para o texto de João. Eu já quero começar quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz. A morte não tinha poder sobre Jesus. Então Jesus, no ato da crucificação, ele entrega o seu Espírito. Eu estou dizendo para você que a morte não tinha poder sobre Jesus. Pergunta para mim por quê? Por quê? Não, irmão, eu não ouvi. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 5, e em Levítico, no capítulo 18 e no versículo 5, ambos os textos falam que o homem que cumprir toda a lei, ele viverá por ela. E Jesus não havia tropeçado em nenhum tio da lei. Então a morte não poderia reinar sobre Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Então só morre quem tem pecado. Mas Jesus não tinha pecado. É por isso que no texto de João, no capítulo 19, no versículo 30, ele fala assim, e entregou o seu Espírito. Todos nós sabemos que o ser humano, ele é tricótomo, ele é 3 partes. Ele é corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso físico. A alma é a nossa psique, o nosso cônscio, a nossa consciência. E o espírito é o que nos dá vida. Então quando diz Jesus entregou o seu Espírito, está falando assim, ele entregou a sua vida. Pergunta para mim por quê? Por quê? Não, eu não ouvi. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Só que até a morte de cruz tem alguns assuntos na Bíblia que nos deixam às vezes perplexos. Porque quando Jesus, antes dele ser crucificado, Satanás tinha dúvida se ele era o Cristo. Deixei você com um ponto de interrogação na cabeça agora. Satanás tinha dúvida se Jesus era realmente o Cristo. Fala para mim, prova. Prova. Não, eu não ouvi, fala para mim, prova. Prova. No capítulo 4 de Mateus, você vai ver por 2 vezes Satanás tentando a Jesus. E nessas 2 vezes ele faz a mesma pergunta: tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí. Perante o Sinédrio, antes da ressurreição, antes da crucificação, perante Pilatos, Satanás faz a mesma pergunta: és tu o rei dos judeus? És tu o Filho de Deus? Porque Satanás, ele tinha uma dúvida se Jesus era realmente o Cristo. Porque ele sendo o Cristo, se ele mata o Cristo, ele ia ser culpado não só de roubo, mas também de assassinato. E a dúvida vinha desde Gênesis 3,15, porque em Gênesis 3,15, quando Deus, ele escolhe um ventre, ele fala assim: da semente da mulher vai nascer um varão, e esse te ferirá a cabeça. O texto fala ferirá a cabeça, e você vai machucar o seu calcanhar. Desde quando essa profecia é lançada contra a pessoa de Satanás, ele vem perseguindo primeiro 1 a 1, e depois toda a nação de Israel. E com o passar do tempo ele vai ficando meio confuso, porque Deus vai pegando a genealogia de Cristo e vai mexendo com ela, vai movendo ela. E quando você lê a genealogia de Mateus no capítulo 1 e de Lucas no capítulo 3, você faz confusão, porque as genealogias que falam do mesmo Cristo são diferentes. Mas ali está o mistério que explica isso, que explica essa dúvida na cabeça de Satanás. A genealogia de Mateus é a genealogia de José. E a genealogia de José, ela é via Salomão. Só que o Cristo não poderia herdar o trono de Davi via Salomão. Fala para mim, prova. Prova. Não, eu não ouvi, fala para mim, prova. Prova. Jeremias capítulo 22, 20. O profeta faz uma profecia e ele fala assim: não és tu, Jeconias, um homem vil? E sobre a tua descendência não se levantará homem que assentará no trono de Davi. E Jeconias era descendente de Salomão. E você vai ver isso na genealogia de Mateus. Mas o Cristo não era filho de José, então ele não era descendente de Salomão. Não, você não entendeu ainda.
Deus fez uma confusão em Crônicas capítulo 5, quando o escriba começa a escrever a genealogia. Ele fala assim: e gerou Davi de Betseba a Salomão e a Natã. Cristo não poderia ser descendente de Salomão, porque a descendência de Salomão estava amaldiçoada. Mas ele não era filho de José, ele veio da semente de Maria. E a genealogia de Lucas, ela é diferente, porque a genealogia de Lucas, no capítulo 3, ela é a genealogia de Maria. No texto original não existe a palavra filho de José. No texto original fala assim: e gerou de Eli, gerou Jesus de Eli. Eli era pai de Maria, e Maria é descendente de Natã. Sabe o que isso significa? Isso significa que ele é herdeiro direto do trono de Davi. Não, você não entendeu ainda. Depois que Davi deixou o trono, vários reis se assentaram no trono na descendência de Salomão. Mas na descendência de Natã nunca nenhum rei se assentou no trono. O Cristo é o herdeiro direto do trono de Davi via Natã. Então Satanás tinha essa dúvida se ele era o Cristo. Ele ficava, a hora ele pensava, ele é o Cristo. A hora ele tinha dúvida, ele ainda perguntava, falava assim: você é o Filho de Deus? E a dúvida ficou até na hora que ele entregou a sua alma, o seu espírito na cruz, e a sua alma foi levada. Quando em João o escriba escreve: realmente esse era o Filho de Deus. Ali acabou a dúvida. Mas o que acontece agora com a morte? Segundo a Bíblia, só pode morrer quem tem pecado. E segundo a lei, quem não tem pecado tem direito à vida. E ele não tinha pecado. E Satanás, após a morte do Cristo, ele começa a coçar a cabeça, começa a sair parafusos da mente dele. E ele fala assim: nossa, ferrou, agora eu matei o Cristo, eu estou perdido. Ele vai atrás da morte, ele fala: morte, vem cá. Vem cá, Rodrigo, você vai ser a morte. Vem cá. Vem cá, Rodrigo, você vai ser Satanás, vem cá. Você está muito bonito hoje, rapaz. E ele vai atrás da morte, porque ele havia matado um inocente. Então o sangue inocente ia ser requerido da mão dele, ele ia ser culpado agora de assassinato. E ele chega na morte e ele fala assim: ó, morte, venha comigo. Venha comigo. Eu preciso de você. Eu preciso do seu laudo. Eu preciso do seu laudo para prender mais uma alma no Hades. E a morte falou assim para ele: vamos lá. Vamos lá. E lá vem a morte. E lá vem Satanás. E eles vêm até o sepulcro. E quando eles chegam ao sepulcro, a morte vai fazer autópsia no corpo de Jesus. Não. Fala para mim assim: prova. Eu não ouvi, fala para mim: prova. Atos capítulo 2, o texto que nós lemos. Espera aí. Eles estão indo ainda para o sepulcro. Atos capítulo 2. Quando fala assim, ó: o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Ele está falando assim, ó: não foi possível que a morte levasse a alma dele para o seio de Abraão ou para o Hades, porque ele não tinha pecado. O que levava a alma para o seio de Abraão ou para o Hades era o pecado. A morte só reinava sobre o pecado. E ele, por não ter nenhum pecado, por ele ter cumprido toda a lei, ele não poderia ser morto. Então está o corpo lá dentro do sepulcro. E chega Satanás e a morte, e Satanás preocupado, porque havia matado o inocente. E ele vira para a morte e fala assim, ó: faz a autópsia. Me libera um laudo. Vou analisar os pés. Vou ver se tem pecado nos pés. Anda logo, vai.
Meu Deus. O que aconteceu? Seus pés são como chama de fogo. Seus pés reluzem como latão. E agora? O que eu vou fazer? Vou olhar as coxas. Então olha, vê se tem algum pecado aí. Meu Deus! O que foi agora? Na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não! E agora? O que eu vou fazer? Olha a mente dele, olha. Vê se tem algum pecado. Eu não acredito. O que foi agora? Na mente dele só tem louvor a Deus. Só tem palavra de bênção. Só tem palavra de... E o que eu vou fazer? Olha o cabelo dele. O cabelo é branco como a lã. O olho. O olho é como chama de fogo. Perdi! Eles estão lá fazendo autópsia no corpo de Jesus, a morte querendo emitir um laudo para poder prender a alma dele no Hades, e eles não conseguiam. E de repente, sabe o que aconteceu? Pergunta para mim, o que aconteceu? Não, eu não ouvi, pergunta para mim o que aconteceu. Chega amanhã de domingo. Meu Deus, você não entendeu ainda. Chega amanhã de domingo e um terremoto começa a acontecer. E Satanás, ele olha para a morte e ele começa a falar assim: morte! Morte! O que está acontecendo? Eu não sei. Ele está levantando. Eu não sei. O Cristo começa a levantar. Obrigado, Rodrigo e Rodrigo. É o RR aqui, ó. Obrigado. E ele começa a levantar. Pergunta para mim, por quê? A pedra se moveu? Pergunta para mim, por quê? Que houve um terremoto? Porque ele morreu na Páscoa e ele ressuscitou no domingo de manhã. E o domingo de manhã era o domingo das primícias. E no texto de Levítico, capítulo 23, abre comigo, vamos ler esse texto. É muito lindo isso que eu vou te mostrar agora. Levítico, capítulo 23, versículo 9 ao 11. Ele morreu na Páscoa. Ele ressuscitou no domingo? Não, não tem ninguém comigo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ele ressuscitou no domingo? 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 E o domingo de manhã era o dia que começava a festa das primícias. Pergunta para mim, por que houve o terremoto, pastor? Por causa disso aqui, ó. Levítico, capítulo 23, versículo 9. E falou o Senhor dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de cegastes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor. Não, você não entendeu ainda. Eu vou te dar uma oportunidade para você usar esse pedacinho de massa cefálica que Deus te deu. Ele está falando assim, que toda vez que ia se oferecer as primícias, o sacerdote pegava o molho das primícias e ele punha aquele molho dentro de era como uma panela grande. E ele pegava aquele molho e ele tinha que mover as primícias. Ele tinha que fazer, era mais ou menos assim, ó. Ele pegava e ele começava a mover as primícias perante o Senhor.
Porque as primícias, elas eram oferta movida, e ela tinha que ser movida para que Deus recebesse. Você não entendeu ainda? Pergunta para mim por quê que houve o terremoto. Pergunta para mim por quê que a pedra se moveu. Porque a primícia estava sendo oferecida ali. A Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Então o que estava acontecendo ali era o próprio Deus estava movendo a oferta que foi ofertada a Ele. O próprio Deus estava movendo a oferta da primícia que estava ali dentro para poder receber aquela oferta. Fala para mim, prova. Versículo 12, versículo 11. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia. Não, eu não ouvi. Ao seguinte dia? E que dia que ele ressuscitou? Domingo. Meu Deus. É muito lindo o que estava acontecendo ali. O próprio Deus estava oferecendo uma oferta de primícia para ele. A primícia dos que dormem estava sendo ressuscitada ali, na oferta do dia das primícias, na oferta da primícia que estava sendo oferecida ali naquele momento. Faz assim com a sua mão. Hoje é domingo de manhã. Hoje é o dia seguinte ao sábado. Eu profetizo sobre a sua vida esse mesmo movimento de oferta das primícias. Não, você não entendeu ainda. Eu profetizo sobre a sua vida o mesmo movimento que foi feito ali no sepulcro de Jesus. Porque quando a oferta é movida, existe ressurreição. Quando a oferta é movida, o que estava morto volta a viver. Quando a oferta é movida, ele começou a mover a oferta das primícias. E a primícia foi entregue. Pergunta para mim, que primícia é essa? O próprio Jesus. É por isso que Paulo fala assim, ó, ele é a primícia dos que dormem. E ele ressuscita. E quando ele ressuscita, acontece algo muito tremendo, que é o texto de João capítulo 20, que nós lemos. Ele ressuscita, ele tira as suas vestes, e ele pega o lenço que dobrava o seu rosto, e dobra o lenço, e coloca a parte no túmulo. Tem um mistério muito grande nesse versículo, nesse ato. E ele sai do sepulcro, e ele fica durante alguns dias sem ver os discípulos. E quando a notícia chega a Tiago e a João, a Pedro e a João, porque o texto fala, aquele discípulo a quem Jesus amava, João estava falando dele mesmo. E quando a notícia chega a Pedro e a João, que o corpo não estava mais no sepulcro, eles saem correndo. João chega na frente de Pedro, e quando ele vê o sepulcro aberto e a veste caída, João, ele cai de joelho, e ele começa a chorar. E Pedro passa por João e entra dentro do sepulcro e encontra um lenço dobrado. Esse lenço é profético para mim e para a tua vida. Pergunta para mim por quê? Porque os judeus tinham um costume de se alimentar, e quando ele terminava a sua refeição, ele limpava, e se ele jogasse o lenço amassado dentro do prato, é porque ele não voltaria mais para comer e estava satisfeito. Mas se ele dobrasse o lenço e colocasse o lenço à parte na mesa, ele estava dizendo: este lugar é meu e eu vou voltar. Não, você não entendeu ainda. Por que o texto de João 20 fala assim?
E quando João viu o lenço dobrado, ele falou assim, ele creu. O texto fala desse jeito. E quando o discípulo a quem Jesus amava viu o lenço dobrado à parte, ele creu. Por que o texto fala isso? Pergunta para mim por quê? Porque quando ele tira aquele lenço do seu rosto, quando ele ressuscita no ato da ressurreição, ele dobra o lenço e ele coloca o lenço à parte. Ele está dizendo assim, olha, o meu corpo não está aí, porque eu ressuscitei e porque eu vou voltar. Não, você não entendeu ainda. Eu estou falando que existem várias promessas na Bíblia, e a maior delas é esse ato que o próprio Jesus fez. Ele não deixou o lenço no chão, ele não jogou o lenço fora, ele dobrou o lenço e ele colocou o lenço à parte. E a Bíblia diz que quando Pedro viu aquilo, quando João viu aquilo, eles creram e eles entenderam. Ei, eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação que você está vivendo, não importa quem se levantou contra a sua vida. Ei, não importa se você for levado no dia de hoje, o que importa é que você tenha salvação. O que importa é que Jesus vai voltar e vai te levar para o céu. O que importa? Meu Deus! Não importa se você não conseguir aquela porta de emprego, ou se as coisas não melhorarem de hoje para amanhã. O que importa é que você vai morrer e você vai viver eternamente no céu. Você vai viver eternamente com Ele. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem lágrima. Ei, levanta a sua cabeça, porque o maior já foi conquistado. Abraba que a sorria. Fala assim para o seu irmão, olha assim para ele, fala assim, o maior prêmio. Não, irmão, ele não ouviu, irmão, acho que ele está com sono. Fala assim para ele, o maior prêmio nós já recebemos. Fala assim para ele, não importa o que aconteça, o maior prêmio é nosso. Pergunta para mim, que prêmio é esse? A vida eterna. É a ressurreição depois da morte. Pergunta para mim, que prêmio é esse? É viver eternamente com Cristo, aonde não tem choro, aonde não tem lágrima, aonde não vai ter mais dor, aonde não vai ter mais pranto, aonde essa angústia não vai te alcançar, aonde essa tristeza não vai te alcançar, aonde essa prova não vai chegar até você, aonde o inimigo não vai poder mais tocar em você. Ei, tem um lugar preparado lá em cima, e a promessa foi feita, e a promessa é essa: eu volto para buscar minha igreja, eu volto para buscar minha noiva, eu volto para buscar meu povo. Abrada que a sole erguejo que mundo povo. Meu Deus, eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou encerrar. Quero que você se coloque de pé nessa manhã. Nós vamos fazer um ato profético. Assim como o sepulcro se moveu como oferta de primícia, assim como o sacerdote movia a oferta das primícias, você vai fazer assim com a sua mão. Isso aqui é para louco, irmão. Isso aqui é só para quem crê. A fé parece loucura aos olhos humanos. Você vai fazer assim, ó. Você está segurando o cesto das primícias. E você vai mover essa oferta hoje. Você vai fazer assim. Você está começando a mover a oferta. Quando a oferta de Cristo foi movida, a pedra se moveu. Sabe o que isso significa? Que você está movendo essa oferta, e todos os obstáculos que estão na sua frente vão ter que sair.
quando ele moveu aquela oferta, o Cristo nos projetos, se você crê nisso, receba algo que vem da parte de Deus sobre a sua vida. E adore o nome do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.